Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre o ensino e aprendizagem das ciências naturais, concepções atuais. E aí, será se estamos atualizados? Será como é que estão essas concepções atuais? Então a gente vai olhar isso ao longo da nossa aula de hoje. Então a ciência ela está em todos os lugares, na produção de medicamento, na indústria, nos alimentos geneticamente modificados, na tecnologia, no celular, computador, aqui na nossa aula. Então, muita coisa tem envolvido a ciência. E para entender todas essas transformações, toda essa evolução, todas essas mudanças, será se nós estamos buscando se atualizar? Será se nós estamos acompanhando essas transformações? Será se entendemos de onde cada coisa vem? Então, para tudo isso acontecer, devemos estudar, pesquisar, buscar, estar lendo o que está acontecendo na atualidade. E com isso também, vamos poder passar para as nossas crianças, que é onde entra a educação escolar. Porque nós, professores, temos o dever de esclarecer diversas coisas para os nossos alunos. De onde vem, por que vem, como surgiu. E lógico, isso chama muito a atenção deles, porque eles querem a resposta, eles querem saber de onde as coisas vêm. Então a educação para eles vai partir da escola em relação a toda essa ciência. E aí o professor é muito importante para quebrar falsos conceitos científicos, coisas culturais, onde algumas pessoas nem sabem de onde veio, nem sabem como é que é e passam para as crianças. Então as crianças elas têm que ter um futuro construído de verdade sobre a ciência. E aí na literatura tem muitas coisas historicamente construídas. Tem de onde veio, como surgiu, para onde vai. Então é muito importante esclarecermos isso para as crianças. O ensino de ciência busca superar a visão tradicional. Então sempre vai ter um novo, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma modificação. E o papel do educador é de fato passar isso para os alunos. Ah, mas eu não consigo acompanhar tudo. Claro, ninguém consegue acompanhar tudo, mas pelo menos temos que ter um pouco de conhecimento daquilo que está relacionado com a nossa sala de aula, com nossos alunos, com os temas abordados. Os problemas sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais são trazidos para os conteúdos escolares em ciências naturais. Lógico, por quê? Porque isso faz parte de um bom crescimento intelectual de uma criança. Então, temos que passar toda essa informação econômica, tecnológica, ambientais para nossas crianças. E isso também, elas vão ser provedoras para passar essa informação para outras crianças. Então, isso é muito importante. As mudanças no conceito de conteúdo estão articuladas modificações na prática pedagógica em sala de aula. E aí, o que você acha que prática pedagógica usar em sala de aula? Então, tem que se atualizar também. Não podemos nem de forma alguma ficar ligado somente com o livro didático. Nós temos que fazer modificações nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas salas de aula, para poder inovar, para poder chamar a atenção dos nossos alunos, ou chamar também a atenção da diretoria, de outros professores, que aquilo é bom, daquela forma é muito bom. Então, há vários métodos de ensino, várias maneiras, cada pessoa tem a sua maneira de ensinar, porque esses métodos, eles dão uma direção para o professor. Então, olha a importância, você aprender alguns métodos na leitura, na experiência de outros colegas. Isso vai poder dirigir a sua ação em sala de aula com o professor, com o profissional, e isso vai para qualquer área. Vai encaminhar para um objetivo. Então, se você tem o método, se você tem a sabedoria, então, lógico que você vai caminhar para um objetivo. Quando você caminhar por esse objetivo, você vai ter que fazer um planejamento.
Então, como é que eu vou me planejar para dar essa aula? Em seguida, vai entrar a sistematização adequada, porque você já tem um conhecimento, você tem a ação, você tem um objetivo, você tem um planejamento, então você vai aplicar isso em sala de aula. Então, o método de ensino, ele tem vários nomes: meios de ensino, metodologia de ensino, técnica de ensino, procedimento de ensino metodológico, estratégia de ensino, modalidade didática. Então, todos esses aí podem ser empregados como nomes para diversos tipos de metodologia. E a experiência do professor, conteúdo, interesse e necessidade dos alunos, e principalmente a concepção teórica metodológica. Então, a experiência do professor é muito importante em relação aos conteúdos. E ele vai trazer uma atenção dos alunos para si, quando ele prega toda a sua experiência, todos os seus objetivos, todos os planos. E vai ficar muito mais fácil, com toda certeza, adaptar para uma turma mais fácil, para uma turma mais difícil, para uma turma que não presta atenção. Mas, claro, isso buscando várias formas de conhecimento, leituras, palestras e N coisas que tem pra gente se atualizar. Então, como é que tá essa situação agora na época de pandemia? Então, no Brasil, recursos digitais, eles estão em alta. Como, por exemplo, agora a gente nessa aula, a gente está usando um meio digital. E como outras escolas, outras faculdades também estão usando esses meios digitais para se adaptar aos nossos tempos. Aí, Ana, professora, mas na minha graduação eu não aprendi a fazer uma videoaula, eu não aprendi diversas coisas. Eu também não aprendi. Na minha graduação, ninguém me ensinou a gravar essa aula aqui para vocês. Só que isso vai de cada um. É buscar aprender, é buscar se melhorar, porque senão a gente fica para trás, porque o mercado está aí. Então a gente tem que se atualizar. O momento de agora, ele é o exemplo maior. Vários professores estão se adaptando, vários professores estão aprendendo, uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades. E aí entra a grande importância da educação à distância, que ela sempre teve a sua importância. E hoje está muito mais. Então isso é muito bom, porque a informação pode chegar para várias pessoas. Infelizmente não pode chegar para todo mundo, mas chega para várias pessoas. E só que, como eu já tinha falado, não chega para todo mundo, tem algumas limitações. Algumas pessoas não têm computador, outros não têm internet. E aí de verdade fica mais complicado. Mas nesse momento é o que está nos exigindo agora. Então vamos ler, vamos estudar, vamos se atualizar. O ensino de ciência assume importante papel na formação de cidadãos críticos. Então nós vamos estar formando cidadãos críticos, formando cidadãos com opiniões, com consciência da importância de sua função no aperfeiçoamento individual e das relações sociais. Então eles vão ver a importância do seu aperfeiçoamento, a importância da relação com as pessoas, a importância do homem com o meio, justificar suas decisões referindo-se aos princípios e conceitos que se basearam. Então, lá o princípio que aprendeu em sala de aula, o significado das coisas, isso vai ser muito importante. Diferenciar entre decisões pessoais de âmbito individual e decisões coletivas de âmbito público. Então, eles já vão começar a ter a responsabilidade de tomar decisões, de diferenciar o que é bom para mim, o que é bom para a comunidade, o que é bom para um todo. Reconhecer e aceitar direitos, deveres e oportunidades em uma sociedade pluralista e de ouvir e aceitar diferenças de opiniões. Porque no mundo que a gente vive, a gente não pode só dar a nossa opinião. Nunca a gente está 100% certo. Então, eles vão aprender a também escutar outras opiniões. Isso é muito bom para o crescimento, tanto do aluno, quanto do professor, quanto para qualquer outras pessoas. Então, com tudo isso, como é que estão os conteúdos de ciências naturais e suas aplicações na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental? Então, será que nós estamos por dentro também
desses conteúdos de ciências, de como vamos passar para os nossos alunos, será realmente só tecnologia que eu tenho que aprender, que eu tenho que conhecer? Não, gente, tem um mundo de coisas, de conhecimento, de culturas, de significados que devemos também nos atualizar e aprender. Então, o professor de ciências, ele tem que ter uma gama de conhecimentos. Por quê? Porque a disciplina de ciência, ela é interdisciplinar, ou seja, ela está relacionada com outras disciplinas, tecnologia, química, física, biologia, astronomia, dentre outras disciplinas. Então, sempre ela está fazendo link com outras disciplinas. Isso quer dizer que é interdisciplinar. Por exemplo, curso de pedagogia, e nós estamos falando sobre ciências. Então, há uma interdisciplinaridade. Nisso, uma coisa explica a outra. Então, sempre, ou quase sempre, uma vai andar caminhando com a outra. Uma disciplina com a outra, uma explicando a outra. Então, professora, quais são esses conteúdos? Energia, matéria, espaço, tempo, transformação, equilíbrio, variação, ciclo, fluxo, vida, interação, relação, sistema. Esses são alguns que eu coloquei aqui, são muitos. E eles podem observar que esses temas estão relacionados com a química, com a física, com a biologia, o método, com a pedagogia, a maneira de ensinar, a escrita correta, com o português. Então, há uma interdisciplinaridade entre essas disciplinas. Então, é importante o conhecimento. Mais uma vez, temos que buscar entender qual é essa relação de uma com a outra. E as aplicações com os alunos. Então, qual a importância disso? A importância disso é que eles vão indagar, vão perguntar, eles vão selecionar e elaborar para obter o conhecimento, eles vão observar, vão comparar, registrar, analisar, interpretar, comunicar. Então, é muita coisa que isso vai ser desenvolvido ao longo desses temas no ensino fundamental. Então, segundo os parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais, são 4 os blocos temáticos propostos para o ensino fundamental. Quais são eles? Vamos ficar atentos. Ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo. E aí, temos o conhecimento sobre tudo isso, temos uma noção, sabemos os significados, sabemos como vamos passar para os nossos alunos. Então, temos que ficar muito atento em relação a isso, porque muitas das vezes um método, uma prática que eu uso para dar uma aula de ambiente, ela não serve para uma aula do corpo humano. Então, a gente tem que ficar se inovando entre uma disciplina e outra, entre um conteúdo e outro. Então, os conteúdos, eles devem se constituir em fatos, conceitos e procedimentos. Sempre tem que estar mostrando, explicando os fatos, os conceitos, de onde veio, como vai. Atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno. Então, a gente não pode ficar falando em termo científico, em termo técnico, e não acompanhar como está o raciocínio do aluno. Se ele está devagar, então eu tenho que ir um pouco mais devagar. Se eles estão mais rápido, eu explico um pouco mais a fundo para eles. Então, tem que ter cuidado. Os conteúdos devem favorecer a construção de uma visão de mundo, o homem é agente de transformação, e relacionar fenômenos naturais, estabelecendo relações entre o conhecimento e o desconhecido. Os conteúdos devem ser relevantes, permitir o aluno a compreender, superar interpretações. Então, tem uma gama de objetivos e uma gama de propostas onde devemos passar para os nossos alunos, porque nós estamos sendo exemplos, nós estamos formando pessoas. Então, pessoal, aqui foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até breve.